Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo sobre estequiometria, hoje a gente vai falar sobre reagente limitante e reagente em excesso. Suponhamos que a gente tem um palito faiscador, desses de festinha, um fio revestido com uma mistura de alumínio e ferro ou ferro pulverizado e clorato de potássio. O alumínio ou ferro ele queima consumindo oxigênio do ar ou do sal de potássio e produz óxido metálico. Essa é a equação já balanceada. Alumínio mais oxigênio, produzindo óxido de alumínio. O faiscador ele vai queimar até que o pó de metal seja completamente consumido. Mas e o oxigênio? A gente tem 4 mols de alumínio e a gente precisa de 3 mols de oxigênio. Mas tem muito mais oxigênio no ar do que esse necessário para consumir o metal em um faiscador. Então, a quantidade de óxido do metal produzido ele vai depender de quê? Da quantidade de alumínio e não da quantidade de oxigênio. O pó de metal, nesse caso, é chamado de reagente limitante. Ele limita a reação. A reação vai ocorrer até quando? Até acabar o alumínio. O oxigênio ele vai ser o reagente em excesso. Eu não vou precisar usar o oxigênio todo. Então, eu vou usar apenas 3 mols. Só que no ar tem muito mais do que isso. Tá? Então, vão sobrar muito mais oxigênio. Vai sobrar mais oxigênio. Então, por isso o alumínio é o reagente limitante e o oxigênio é o reagente em excesso. Vamos fazer um exemplo para a gente compreender melhor. Na primeira etapa, na produção de ácido nítrico, é a oxidação da amônia para o óxido de nitrogênio sobre uma tela de platina. Então, a gente tem aqui a reação NH3 é amônia, O2 o gás oxigênio, N2 o óxido de nitrogênio e aqui a molécula de água. Primeira coisa a ser feita, o balanceamento. Cuidado para não começar a desenvolver todos os cálculos antes do balanceamento. Você vai perder todo o seu trabalho. Então, verificar aqui, ó. Eu tenho um nitrogênio, lembrando que é balanceamento, como reagente, um nitrogênio. A equação ela tem que ter a mesma quantidade de átomos de determinado elemento químico antes da reação e depois da reação. Então, essa setinha aqui, ó, ela indica a reação. Tudo que tem antes da setinha são os nossos reagentes. Tudo que a gente tem depois da setinha é o nosso produto. Então, a quantidade de átomos de um elemento antes da setinha, que são os reagentes, tem que ser igual à quantidade de átomos desse elemento após a setinha, que são os produtos. Então, vamos começar com o nitrogênio. Como reagente, eu tenho um nitrogênio. Como produto, eu tenho um nitrogênio. Ok, o nitrogênio está balanceado. Como hidrogênio, eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu só tenho 2. Então, olha, reagiram 3 oxigênios, mas lá no produto só apareceram 2. Para onde foi o outro? Né? Pelo princípio de Lavoisier, a gente recorda que isso não é possível. Tá? Não pode sumir matéria nem aparecer matéria do nada. Então, a gente precisa fazer o balanceamento dessa equação. Eu vou começar por aqui mesmo, tá? Por hidrogênio. Eu tenho, então, o H3 e aqui o H2. Para que eles fiquem iguais, a gente vai fazer pelo método de tentativas, tá? Eu vou colocar um 3 ali e um 2 aqui. Porque se eu multiplicar os dois, vai dar 6. H2 quer dizer que são 2 hidrogênios na molécula de água. Mas eu tenho 3 moléculas de água. Então, ao todo, eu tenho 6 oxigênios. Aqui, ó. Na molécula de amônia, que é NH3, eu tenho 3 hidrogênios. Mas eu tenho 2 moléculas de NH3. Então, na verdade, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, o hidrogênio ele já está balanceado. Vamos continuar. O nitrogênio, aqui, ó, agora eu tenho 2 nitrogênios. Então, se eu colocar um 2 aqui, eu consigo balancear também o nitrogênio. Quem está faltando? Só o oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 oxigênios com 3 oxigênios. Então, nós temos 5 oxigênios. Então, eu tenho que colocar um número aqui, que se eu multiplicar por 2, tem que dar igual a 5. O único número que se eu multiplicar por 2 vai dar 5 é 2,5. 2,5. 2,5. Só que se eu fizer isso, só que no balanceamento, todos os coeficientes, eles têm que ser números inteiros.
Então, 2,5 é um número fracionário. Então, como a gente resolve isso? Eu vou multiplicar toda a equação por 2. Quando eu multiplicar toda a equação por 2, aqui vai ficar 4. O 2,5, se eu multiplicar por 2, vai dar 5. Pronto, olha, o 2,5 já não é mais um número fracionário. O 2 aqui, se eu multiplicar por 2, vai dar 4. E o 3, se eu multiplicar por 2, vai dar 6. Vamos conferir para ver se deu certo? 4 nitrogênios, 4 nitrogênios. 3 vezes 4, 12. 12 hidrogênios, 12 hidrogênios. Oxigênio, 10. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 6. Vai dar 10. Então, 10 oxigênios antes, 10 oxigênios depois. Então, toda vez que você se deparar com um balanceamento, onde a única solução seria colocar um número fracionado, você coloca o número fracionado e depois multiplica por um outro fator. Ou por 2, ou por 3, de forma a obter todos os números inteiros. Então, vamos dar sequência. Suponha que massas iguais dos reagentes sejam misturadas, 750 gramas de cada. Então, a gente vai ter 750 gramas de amônia e 750 gramas de gás oxigênio. Está querendo saber se esses reagentes estão misturados na razão estequiométrica correta. O que significa isso? Se os 750 gramas de amônia, ele vai reagir com todo os 750 gramas do gás oxigênio. Se reagir todos, eles estão na razão estequiométrica correta. Agora, se reagir 750 de um com parte do outro, aí eles não estão misturados na razão estequiométrica correta. Então, tem alguém sobrando. Tá? Então, é isso que a gente quer fazer. Já coloquei aqui. Então, já coloquei aqui a do nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, o nitrogênio é 14, com 3 hidrogênios, cada um é 1. Lembrando que a gente vai fazer o arredondamento. Tá? Então, a gente não usa o 14,007. A gente arredonda para o número inteiro mais próximo. Então, nitrogênio, 14. 3 hidrogênios vai dar 17. Só que são 4 moléculas. Então, vou multiplicar por 4. Então, isso aqui vai dar 68 gramas. 5 moléculas de O2. O oxigênio, aqui, ó, ele é 15,9994. A gente arredonda para 16. Então, vai ficar 2, a molécula de oxigênio são 2 oxigênios. Então, vai ser 16 vezes 2, 32. Só que são 5 moléculas. Então, 5 vezes 32, 160 gramas. Então, quais são as informações que a gente tem na letra A? Eu tenho 750 gramas de amônia e 750 gramas de oxigênio, gás oxigênio. Eu vou trabalhar com a amônia primeiro. Se eu utilizar 750 gramas de amônia, qual é a massa de O2 que a gente vai precisar? Tá, mas a massa já está ali. Eu tenho uma massa de 750 gramas. Mas eu vou precisar dessa massa toda para reagir com 750 gramas de NH3? É isso que a gente quer saber. Se eu tenho 750 gramas de amônia, que é o NH3, quanto de oxigênio eu vou precisar para reagir com esse 750? De oxigênio vai ser 1.764,7 gramas. Olha, então para reagir com 750 gramas de amônia, nós precisamos de uma massa de 1.764,7 gramas. Só que a gente não tem essa massa toda. A gente tem quanto? Só 750. Então, a reação ela vai acontecer até consumir esses 750 de O2. Então, quem é o meu reagente limitante? O O2 é o reagente limitante. Então, o O2 é o reagente limitante. Ele limita até onde a reação vai ocorrer. Então, até onde ela vai ocorrer? Até consumir 750 gramas de O2. A partir daí, não tem mais reação, porque não tem mais O2. O NH3, ele vai ser o meu reagente em excesso. Em excesso. Eu não vou consumi-lo todo, porque eu não tenho a quantidade de O2 para consumir
toda a amônia. Então, isso, pessoal, é que é reagente limitante e reagente em excesso. Tá? Então, a gente tem que identificar até quando a reação pode ocorrer. Até acabar algum dos reagentes. Qual é esse reagente que vai acabar primeiro? É isso que a gente tem que identificar. Letra B. Quanto NO pode ser formado se a reação que usa essa mistura de reagente for completada? Então, eu trouxe a equação para cá de novo. Nós já tínhamos visto que a massa molecular aqui é 68 gramas, aqui é 160 gramas. O NO, o nitrogênio, a massa molar é 14. O oxigênio, 16. Então, 14 mais 16, 30. São 4 moléculas. Então, 4 vezes 30, 120 gramas. Então, a molécula de água, ela tem uma massa molecular de 18 gramas por mol. Só que eu tenho 6 moléculas. Vou multiplicar 6 vezes 18. 108 gramas. Com quem a gente vai associar o NO? Com o NH3 ou com o O2? A gente, para consumir todos os 750 gramas do NH3, a gente precisaria de 1.764,7 gramas de oxigênio. E a gente não tem essa quantidade toda. A gente só tinha 750 gramas. Então, o oxigênio é o reagente limitante. Então, a gente sabe a quantidade de oxigênio que vai ser usado, 750. E de NH3, a gente ainda não sabe porque a gente não calculou. Então, eu vou usar 750 gramas de oxigênio. Por isso, a gente sabe a quantidade de oxigênio que vai ser consumida. E a gente não sabe a quantidade de amônia. 750 é o que a gente tem ao todo, mas a gente não vai usar toda essa amônia. Então, eu preciso dessa massa aqui, ó. Então, regrinha de 3. Multiplica cruzado aqui. A massa de NO vai ser igual a 562,5 gramas. 160 gramas de O2 produzem 120 gramas de NO. Se eu tiver 750 gramas de O2, vai produzir quanto de NO? Essa é a nossa regrinha de 3. Na letra C, quer saber quanto do reagente em excesso sobra quando for formada a quantidade máxima de NO, que é o que a gente calculou na questão anterior. Então, aqui a gente já fez que o NH3 ele tem massa molecular 68 gramas e o oxigênio 160 gramas. Então, são necessários 68 gramas de NH3 para reagir com 160 gramas de O2. Mas a gente tem 750 gramas de O2. Eu quero saber qual é a massa de NH3. Lembre-se que a massa de NH3 não é 750. 750 é o que a gente tem, mas não será consumido totalmente. Resolvendo a regra de 3, nós vamos encontrar que a massa de amônia vai ser de 318,75 gramas. Essa é a massa de amônia que vai ser consumida com 750 gramas de O2. O que pediu foi a quantidade de reagente que está em excesso, reagente em excesso que sobra. Reagente em excesso é quanto eu tenho de reagente menos o que foi consumido. Então, 750 gramas de amônia menos 318,75 gramas, claro, de amônia. 431,25 gramas de amônia. Essa é a nossa resposta. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.